Olá, estamos tentando voltar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Bia Barbosa, que estava conversando conosco. Bia, vou te chamar já, para ver se a gente consegue conversar um pouquinho mais. Eu mudei de lugar aqui também para ver se faz alguma diferença. Eu estou sem o tripé, mas melhor assim. Vejamos se a gente consegue conversar mais um pouco. Peço desculpas aí a quem... Oi. Eu estava comentando com você que o Instagram estava meio instável, nem sei se o Instagram, né? Eu mudei de lugar aqui em casa, talvez trema um pouquinho, mas tentei chegar mais próximo da internet. Mas só que pareceu ser um dos problemas que o Instagram tem dado, infelizmente. Tranquilo. Você Aí quer? para você, o pessoal está voltando aí. Sim. A gente estava no momento que você estava começando, acho que você pode recomeçar, por gentileza. Você estava começando a falar da questão Que é censura. da censura. Se é censura ou é falar em regulação da mídia. Vamos lá. Essa é a grande pergunta, né? E aí tem uma resposta rápida e tem uma resposta elaborada. A resposta rápida é a seguinte: você pode sim ter várias medidas de regulação de meios de comunicação que vão levar ao cerceamento da liberdade de expressão, ao cerceamento da liberdade de imprensa, que vão restringir vozes e que vão cercear aí a divergência. É só a gente olhar para os países que estão com a cor vermelha ou preta no mapa do índice da Repórter Sem Fronteiras de Liberdade de Expressão, que é atualizado todos os anos, e a gente vai ver que, infelizmente, que a maioria do mundo, a liberdade de expressão e de imprensa é permanentemente cerceada. Agora, nem toda regulação é censura. E aí a gente pode olhar para os países que estão nesse mesmo mapa, com a cor amarela, ou laranja, ou branca, que são democracias consolidadas e que regulam os seus meios de comunicação, né? Quando a gente fala que os Estados Unidos regula, a França, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, o Canadá, a Austrália, o Brasil regula, né? Então nem se trata da gente dizer se a gente vai regular os meios de comunicação ou não, mas que regulação é essa que a gente está discutindo, né? Eu não posso falar o que o Lula pretende quando ele fala que ele quer regular os meios de comunicação, mas eu posso falar o que o Movimento pela Democratização da Comunicação, que tem mais de 30 anos no Brasil, né, que lutou, inclusive, para a gente conseguir colocar esses princípios de diversidade, de pluralidade na nossa Constituição, antes lá de 1988, defende. E aí o que a gente defende é justamente regras para que essa concentração não se perpetue, como historicamente ela está colocada no nosso Brasil. Quando a gente olha para as regulações que são adotadas em países democráticos da Europa, da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, do Japão, da Austrália, a gente vai ver uma série de normas implementadas nesses países que impedem essa brutal concentração da audiência que a gente tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nenhuma emissora pode ter mais do que 33% da audiência. Os Estados Unidos, que é o país ultraliberal, mas que entende que se você não regula o mercado, o capitalismo engole os pequenos, ele coloca uma regra lá para que nenhuma emissora tenha mais do que 33% da audiência. Se uma emissora tiver, ela se dividir, ela não pode alcançar tanta audiência assim, porque isso não é democrático para a diversidade do debate público, né? Outros países impedem que um mesmo grupo de comunicação tenha emissoras no território inteiro. Então, você não pode ter, você vai ter uma autorização, uma concessão para funcionar num determinado território, numa determinada região daquele país, e não no país todo, né? Você tem regras, por exemplo, que impedem aquilo que a gente chama de propriedade cruzada. Uma mesma empresa, se ela vai ter rádio e televisão, ela não vai ter jornal e revista. Se ela já tem jornal e revista, ela já é um grupo que produz jornal e revista, ela não vai produzir também rádio e televisão, porque isso não é
isso não é plural, isso não promove a diversidade necessária em qualquer democracia para o debate democrático. Então, regular os meios de comunicação, esses exemplos que eu dei aqui seriam do tipo de uma regulação que a gente poderia chamar de regulação econômica, da propriedade, de quem controla esses meios de comunicação. Mas tem também uma série de outras regulações que a nossa própria Constituição já estabelece. Quando ela fala lá, por exemplo, que a prioridade da programação das emissoras da rádio e televisão tem que ser para conteúdos informativos, culturais, educativos e artísticos, ela está dando uma diretriz muito clara para a programação das emissoras. Isso é uma diretriz de regulação de conteúdo. Quando ela fala lá que o nosso sistema de comunicação tem que promover a produção independente e os conteúdos regionais, num país do tamanho do Brasil, isso é uma regulação de conteúdo. Só que, infelizmente, a nossa Constituição deu todos esses princípios há mais de 30 anos e a gente não tem legislações no Brasil que desçam, que tiram do princípio que está colocado na Constituição e coloquem na prática como é que esses princípios se concretizam. Então, não adianta falar lá, olha, a gente não pode ter monopólio das comunicações no Brasil se a gente não define o que caracteriza um monopólio na área do rádio e da televisão. A gente tem muito bem o que caracteriza o monopólio em vários setores. E você tem monopólios naturais, você tem as regulações que o CAD, que é o Conselho Administrativo, né, de Desenvolvimento Econômico, traz para você impedir concentração em determinados mercados que são considerados essenciais, mas na comunicação a gente não tem. Por quê? Porque esse debate de que toda vez que essa prática de que toda vez que se fala de regulação de meios, rapidamente se ergue, né, se erguem várias vozes, principalmente do empresariado da comunicação, para dizer que regulação é censura, são as vozes que estão há mais de 30 anos controlando as comunicações do nosso país. Na verdade, é muito mais do que 30, estou falando só do período democrático constitucional, mas que controlam as comunicações há muito mais tempo e que usam esse discurso justamente para não perderem esse seu espaço de privilégio que é limitado pelo fato da gente ter um espectro eletromagnético em que não cabe todo mundo, né? Então, esse é um debate que tem a ver muito mais com você promover mais espaço, promover mais vozes, garantir espaço para mais gente falar, do que você cercear a liberdade de expressão de uma ou outra empresa. Não tem nada a ver com isso. Pois é. Um caminho que às vezes as pessoas procuram, talvez você já vai ter que talvez mudar o nome, né? Assim, falar. Eu não sei, essas coisas às vezes parecem bobas, mas funcionam. Né? Assim, porque quando esse nome ele já está carimbado, é quase como direitos humanos, mas direitos humanos é direitos humanos. Né? Mas assim, é um inferno, né? Assim, é um nome que está. Quando você fala em regulamentação dos meios de comunicação, o povo fica arrepiado. Mas a gente já mudou também. A questão não é essa. Historicamente, o movimento falava de controle social da mídia, né? Do mesmo jeito que a gente tem controle social do SUS, por exemplo, que a gente tem controle social das políticas de educação, que você tem espaços de participação da sociedade para opinar sobre o desenvolvimento da política pública em várias áreas. Quando a gente falava controle social dos meios de comunicação, todo mundo gritava, né? E aí a própria Dilma veio lá e falou assim, não, o único controle que eu defendo é o controle remoto. Então, a gente também já mudou a narrativa, entendeu? A gente já falou, não vamos mais falar em controle social, vamos explicar o que a gente está falando. A gente está falando de uma regulação de um setor econômico, que é um setor estratégico para o nosso país, que controla muitas empresas, que gera muito emprego, né? Enfim, mas esse setor ele precisa ser regulado porque a tendência no sistema capitalista é essa concentração. E mais do que isso, se a gente olhar para a qualidade desse serviço que está sendo prestado pelas grandes empresas de radiodifusão, a gente vai ver que esses princípios constitucionais não estão sendo atendidos, as normas que existem para o funcionamento dessas emissoras não estão sendo respeitadas. Eu dei alguns exemplos de algumas aqui de venda de grade da programação, não se respeita o limite, por exemplo, de 25% do tempo para publicidade. Você tem canais que ficam 24 horas por dia vendendo anúncios, né? E nada se faz a respeito disso, porque não se pode encostar nesse tema que rapidamente se grita que isso é censura, que isso vai acabar com a liberdade de imprensa. Inclusive, assim, nossos colegas jornalistas desinformam muito a população sobre isso, porque as grandes reivindicações, as reivindicações históricas que estão colocadas em torno desse tema,
nem passa pela imprensa. Seria legítimo que passasse. Seria legítimo que passasse. Eu fiz, por exemplo, a minha tese de mestrado foi uma comparação do sistema de radiodifusão no Brasil, na França e no Reino Unido, e em como as emissoras são sancionadas quando elas não respeitam determinadas regras de conteúdo. A França, por exemplo, tem um sistema, e ninguém acha que a França é uma ditadura, né? A França tem um sistema em que o tempo de fala das forças políticas no telejornalismo é minutado o ano inteiro. O ano inteiro você sabe. Se o bloco governo falou tanto tempo na televisão, o bloco oposição falou tanto tempo na televisão, o bloco minoria falou tanto tempo na televisão, e se chega no final do ano, tem um desequilíbrio muito grande do espaço que foi dado para essas vozes na televisão. O Conselho Superior de Audiovisual da França, que é um órgão regulador, adverte as emissoras sobre isso. Então, aqui a gente não está propondo nada parecido com isso. Absolutamente nada parecido com isso. A gente está falando de controle de propriedade, a gente está falando que deputado e senador não pode ser dono de meio de comunicação, não pode ele próprio aprovar no Congresso Nacional a licença para a sua empresa, isso é legislar em causa própria, isso é violar o princípio constitucional do não controle de detentores de cargos eletivos de meios de comunicação em massa, que está lá também na nossa Constituição e é ignorado, né? E a gente nem está falando sobre jornalismo aqui, mas a primeira coisa que acontece e foi impressionante na semana passada, né? Lula deu a declaração, acho que no Rio Grande do Norte, falando que era importante. E aí você já vê editoriais de jornais, artigos de colunistas, num processo desinformativo. É um debate historicamente interditado no Brasil. E ele não pode ser interditado. A gente precisa discutir liberdade de expressão. A gente precisa discutir concentração dos meios de comunicação. A gente não vai dar um salto democrático. E aí é um engano quem acha que a discussão agora está na internet, não tem mais nada a ver, não precisamos mais discutir rádio e televisão, porque agora... Tem muito problema, né? Se o tema da semana passada era regulação da mídia, o tema dessa semana é a MP das fake news do governo Bolsonaro, que é outro tema para a gente discutir. Mas não dá para a gente dissociar. Você mesmo, quando fez a chamada para a nossa conversa aqui, você falou, o Silvio Santos mandou o SBT transmitir o discurso do Bolsonaro durante... As emissoras de televisão ainda cumprem um papel muito importante na formação da opinião pública, para os tomadores de decisão. Tudo isso ainda é muito relevante, independentemente da disputa que é feita na internet também. Então, a gente precisa discutir esse tema. Assim, essa história do Silvio, se fosse pela legislação da França, estava danado, né? Ele deu um telefonema e pediu para transmitir retransmitir, né, o discurso do Bolsonaro na íntegra no principal jornal do SBT. Foram 20 minutos, sem interrupção. Enfim, eu acho que a gente está com esse debate interditado. Bom, tem um pessoal aqui... desculpa, tem alguns comentários. Prez, importante trazer essas experiências internacionais. Concordo, para mais conhecimento público. Vamos tentar ajudar. Estamos aqui tentando ajudar. E Mabi Dias, enfim, eu não sei qual o nome. Mabel, ela é minha colega do Intervozes. Eu gostaria que a Bia falasse sobre as leis de meios no Uruguai e na Argentina. Se são ou não um bom exemplo para a regulação da mídia. Então, foi bom a Mabel trazer isso e o Prezi também, porque, de fato, é muito importante a gente olhar para o que acontece para os outros países, inclusive para a gente desmistificar esse debate, né? Tipo, que não tem regulação, que não pode regular, que regulação é censura. E aí, Uruguai e Argentina, mais ou menos na mesma época que o Brasil estava discutindo a importância de atualizar o seu marco regulatório das comunicações, quando a gente realizou a primeira Conferência Nacional de Comunicação aqui no Brasil, que foi em 2009, mais ou menos nesse mesmo período, esses países também tinham governos que abriram um debate com a sociedade sobre a questão da regulação de meios. Porque a concentração dos meios de comunicação não é uma característica do Brasil, é uma característica da América Latina, né? Que
constituiu o seu modelo de radiodifusão muito baseado no sistema privado, diferentemente da Europa, por exemplo, em que a radiodifusão nasceu totalmente pública, controlada pelo Estado, e depois, ao longo dos anos 80, ela foi sendo privatizada. Mas aí você já tinha uma audiência e uma expertise nos sistemas públicos de comunicação muito fortes. A gente está falando da BBC, né? A gente está falando de vários canais de Portugal, da Espanha, que são emissoras públicas e que são referências internacionais aí para a gente. A América Latina foi constituída, assim, o Brasil é parte disso, baseada no sistema privado. Entrega tudo para a iniciativa privada. E aí, depois de muito tempo, isso foi pré-ditadura militar, né? Depois de muito tempo, a gente veio ter na nossa Constituição esses princípios que falam da proibição da concentração. E esses países enfrentaram principalmente adotaram principalmente medidas de desconcentração da propriedade. Então, o mesmo grupo de comunicação não poderia controlar um número de emissoras. Teve, né, situação da Argentina diferente do Uruguai, mas em geral o princípio era esse. Havia uma previsão de reserva do espectro para canais comunitários, para você ter espaço para os canais comunitários poderem existir, então ampliar esses canais, a existência desses canais. E isso veio junto com políticas públicas para fomentar a produção de conteúdo por quem ia passar a ocupar esses canais, porque não adianta você dar o espaço e não tem incentivo para a produção de conteúdo, porque é muito caro fazer televisão, né? Então, foi um arranjo que enfrentou a concentração nesses países, mas que veio junto com políticas públicas do governo para isso também. A Argentina, por exemplo, criou uma figura que se chama defensor do público, que é tipo um ombudsman da televisão, algo que a gente tem raramente nos jornais aqui no Brasil. A Argentina criou lá um ombudsman da televisão para que cada cidadão que se sentisse, né, atingido, que entendesse que alguma programação violou um direito seu ou atacou algum grupo específico, violou direitos humanos, tem um espaço para você ir lá questionar e reclamar, e essa defensoria do público cobra, né, das emissoras uma resposta a isso, uma mudança em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não tem nenhum órgão regulador para olhar para isso. A gente tem o Ministério das Comunicações, né, que sempre é subordinado à política de governo, e isso não é interessante do ponto de vista da autonomia que um órgão regulador precisa ter para acompanhar a exploração do serviço de radiodifusão, né? Esses órgãos que o Conselho Superior de Audiovisual que eu citei na França, por exemplo, é um órgão independente. Na Inglaterra, a gente tem o Ofcom, né? Você tem vários órgãos reguladores que não são subordinados ao poder político, justamente para que o poder político não faça uso político das concessões de rádio e televisão para o seu interesse, que é o que sempre aconteceu no Brasil. O que sempre aconteceu no Brasil e continua acontecendo no Brasil. Às vezes muda qual é a emissora que vai, né, tá atrelada ao governo, né? Hoje a gente vê o ministro das Comunicações, genro do Silvio Santos. Mas a gente já teve Hélio Costa, funcionário da Globo, ministro das Comunicações, né? Então, assim, essa história, infelizmente, as concessões de rádio e televisão sempre foram uma moeda de troca política no Brasil, seja no âmbito federal, seja nos estados, seja nos municípios. Quando você estabelece mínimas regras para evitar esse controle político, você tem uma série de forças ali que vão tomar e desvirtuar o uso de rádios comunitárias, por exemplo, para fazer propaganda política, ou igrejas que vão pegar autorizações de rádio comunitárias para fazer proselitismo religioso, desvirtuando o que a lei das rádios comunitárias diz. E o problema é que a gente não tem um cenário de fato de fiscalização, de responsabilização por esses abusos que são cometidos. O Marco fez aqui um comentário. A concentração dos meios de comunicação é uma expressão do atual modo de concentração neoliberal das empresas de comunicação. É uma luta contra o monopólio e o fascismo. É por aí. Eu acho até que é uma luta também pela liberdade de expressão. É curioso isso, porque a regulação da mídia, enfim, algum tipo de controle, algum tipo de regramento, né, do funcionamento das rádios e TVs é colocado de forma equivocada e mal intencionada como censura, e na verdade traria mais liberdade de expressão, porque daria voz para um número maior de pessoas, para mais grupos da sociedade, enfim.
né, deixaria menos concentrado a comunicação, que hoje é totalmente concentrada, seria mais livre. Enfim, ô Bia, só aproveitando aqui, só para balizar aqui, com o rádio é meio que a mesma coisa ou tem algumas particularidades? O rádio, enfim, as outorgas de rádio, na verdade, elas, diferentemente da televisão, elas são locais, né? Então, você precisa ter uma concessão, mas aí você tem a concessão para aquele município, diferentemente de uma outorga de uma televisão, por exemplo, que pode ser para uma transmissão nacional. E o processo de definição, de escolha, muda. No caso de uma rádio comercial FM, por exemplo, é mais parecido com o processo de uma televisão, é uma licitação, quem paga mais por aquele espaço leva aquela licença. Mas a rádio comunitária, por exemplo, não é uma licitação, não é uma concessão, ela é uma autorização. E aí o processo é diferente. Você, como é aquela emissora que tem que atender aquela comunidade, o Ministério das Comunicações, por exemplo, abre uma chamada pública para que emissoras se habilitem a ter direito à autorização para funcionar naquela região específica, ali naquela comunidade. Lembrar que o alcance, por exemplo, do poder de transmissão de uma rádio comunitária é muito limitado, né? A gente está falando ali de 1 quilômetro de raio de alcance para tratar para aquela comunidade específica. E aí o processo de autorização é diferente. Não é quem paga mais que leva, na verdade, quem representa mais aquela comunidade que consegue levar. Agora, quando a gente não tem política pública para que essas rádios comunitárias sobreexistam, para que elas produzam conteúdo, para que elas de fato atendam a comunidade, quando a gente tem uma brutal burocratização para que essas emissoras se habilitem a ocupar esse espaço, quando a gente tem uma criminalização histórica dessas emissoras, né? Aquela velha história de que é talvez uma das fake news mais antigas do mundo da comunicação, que a rádio comunitária derruba avião, não derruba avião, né? Então, assim, a gente tem ali um modus operandi diferente dessa emissora poder começar a funcionar. Mas se ela não tem apoio para funcionar, se ela não tem política pública de incentivo para isso, muitas rádios vão sim começar a vender a sua grade de programação também para igrejas, vão começar a terceirizar o seu tempo no ar para políticos, do mesmo jeito que acontece em algumas emissoras de televisão. Então, ou a gente trata a comunicação como um direito fundamental, né? E esse é um assunto estratégico para a nossa democracia, e aí a gente precisa tanto atualizar o nosso marco regulatório para isso, quanto ter política pública para fomentar isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai manter isso que o Marco colocou aqui, da ordem capitalista neoliberal de que quem tem dinheiro controla o discurso e quem não tem vai brigar na rede social para conseguir ter alguma atenção, né? Tá certo. Acho que é o próprio Marco, né? Prezi, né? Fez isso aqui. Não, o Prezi é o Adriano. É outra Adriano, pessoa. Que para além da liberdade de expressão, desculpa, Adriano, que é para além da liberdade de expressão, que obviamente é central e fundamental, seria importante também falar para as pessoas que um processo de regulação também aumenta a inserção de profissionais no mercado. Sim, até porque, inclusive, obriga, né, que tenha um conteúdo X, né, de produção nacional, etc. Aliás, acho que é o complemento aqui da pergunta dele. Um ótimo exemplo é a Lei de Conteúdos Audiovisuais. A gente estava falando exatamente da mesma coisa, que é a lei que determina que um percentual X de conteúdo tem que ser produzido no país e tudo mais, que era da Ancine, e isso aumentou de forma gigante o mercado de audiovisual no Brasil. Sem dúvida. Aliás, isso é regulação. Isso é regulação da TV por assinatura. A gente não tinha aprofundado esse debate aqui. Regulação da TV por assinatura gerou um mercado enorme, como o Adriano está falando, de produção de conteúdo. Se a gente regulamentasse o artigo da Constituição que fala da prioridade para a produção regional nas emissoras de rádio e televisão, a gente ia fomentar essa produção de conteúdo regional e a gente, além da gente conhecer muito melhor o Brasil, né, da nossa diversidade está muito mais bem representada, a gente ia gerar muito mais emprego. Mas é isso, não adianta só você também estabelecer, porque a lei do Serviço de Acesso Condicionado que regulou as TVs por assinatura, ela estabeleceu essas obrigatoriedades de conteúdo nacional, mas a gente também tinha uma política pública, por exemplo, que permitia acessar determinados recursos, como o Fundo Setorial do Audiovisual e outras políticas que existiam, né, e existem ainda, para que esses fundos fossem acessados para a produção desse conteúdo. Então, não adianta também você só estabelecer a norma, foi o que eu dei exemplo da Argentina, não adianta só você estabelecer a norma se você não cria política pública de incentivo para
para as pessoas terem condição de produzir e ocupar esses espaços, né? Aí, senão, o capitalismo continua valendo e quem tem dinheiro produz, quem não tem vai ter que vender o espaço da grade para poder manter a televisão no ar. Já estamos encaminhando aqui para mais para o final, Bia, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você, não sei se alguma das entidades com as quais você tem relação já entrou com algum tipo de ação judicial de alguma natureza por conta dessas coisas que são mais claramente comprováveis, por exemplo, a venda de enormes parcelas da programação ou a propriedade por parte de famílias de políticos. Isso já foi judicializado, isso? Sim, o Intervozes já judicializou vários casos de controle de emissoras por políticos. A gente já teve várias decisões favoráveis da justiça, inclusive em relação a isso, de se mandar devolver a licença, né? Devolve porque é irregular. Mas é claro que você tem um processo judicial que demora muito tempo, né? Essas ações já estão rolando há quase 10 anos, assim. E aí você tem os recursos que acontecem e você tem uma burla muito comum por parte dos políticos, que é quando eles são acionados pela justiça, dizendo que eles não podem ser controladores de emissoras de rádio e televisão por causa do artigo 54 da Constituição, eles rapidamente vendem as ações da sua empresa ou passam para o filho, para a esposa, para o primo, para quem quer que seja. E aí, nesses casos, a justiça não tem, né, determinado a devolução dessas outorgas para o Estado voltar e abrir espaço, né? Você está explorando irregularmente aquela licença, então você devolve isso para o Estado abrir um novo processo de licitação para quem quiser explorar dentro das normas constitucionais, poder fazer isso. Queria deixar um abraço aqui para o Jeremias, que acabou de entrar, que é da Abraço, da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que faz uma luta enorme no Congresso Nacional, inclusive, para a gente conseguir ter mecanismos de apoio para o funcionamento das rádios comunitárias no Congresso e para o enfrentamento à criminalização e contra as amarras que a gente ainda tem na lei de rádios comunitárias, que faz, por exemplo, com que desse espectro todo que a gente tem, a gente só tem, por exemplo, em cada localidade, um canal para as rádios comunitárias, né? Muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina, no Uruguai, que a gente estava falando anteriormente, de que você tinha um espectro, às vezes, que chegava a 1/3 de todo o espectro de reserva para os canais comunitários. Então, a gente aqui, de fato, está priorizando a comunicação privada com fins lucrativos e não responsabilizando quem explora esse serviço de uma maneira irregular. Então, eu dei o exemplo dos políticos, mas tem vários outros casos de judicialização também, de judicialização por violações de direitos humanos, né? Que se a gente valeria outro programa aí, só para a gente discutir os chamados programas policialescos, né? Que violam direitos fundamentais o tempo todo. Então, você tem judicialização em relação a isso, você tem a Mabel, que estava aqui fazendo pergunta para a gente, tá à frente, liderando um processo lá na Paraíba contra o programa do Siqueira Júnior, que além de ser um grande espalhador de fake news em relação à Covid-19, sistematicamente ataca direitos das mulheres, da população LGBTQIA+. Então, tem uma série de ações que a gente faz, mas a nossa justiça é lenta e muitas vezes a nossa justiça também não está preparada para discutir esses temas, né? A sociedade brasileira não debate, então também é um pouco ilusão a gente achar que a gente vai ter no judiciário, principalmente de primeira e segunda instância, decisões rápidas e favoráveis justamente a essa diversidade, a essa pluralidade. Às vezes a gente consegue casos simbólicos, como o que o Intervozes conseguiu em 2005, né, de um direito de resposta contra o programa do João Kleber. A gente ficou 30 dias no ar defendendo os direitos humanos como um direito de resposta a um programa do João Kleber que violava sistematicamente direitos fundamentais. Isso aconteceu em 2005, a gente vem tentando repetir isso em outros lugares, a gente não conseguiu ter novas decisões favoráveis em relação a isso. Então, mas é isso, a gente ter um espaço fundamental para discutir isso na sociedade, abrir esse debate com todo mundo, eu acho que se não for assim, a gente não vai sair do lugar mesmo. Tá ótimo, Bia. Bom, primeiro falando para o Jeremias e para quem mais chegou depois, essa conversa ela fica na timeline, né? Assim que a gente termina, ela continua gravada lá, dá para reassistir. Bia, estamos chegando um pouco já ao final, já chegando em 1 hora de conversa. Tem algum assunto que a gente não entrou, que você acha fundamental, que a gente precisa conversar um pouco? Não, eu acho assim, teria
enfim, um monte de coisas para a gente tratar, mas sobre o tema da regulação da mídia, eu espero de verdade que o processo eleitoral do ano que vem permita essa discussão, né? Por mais que isso, cada vez que o Lula pauta esse tema, a imprensa rebate de uma maneira muito dura e o debate volta de uma maneira muito distorcida, eu acho que é fundamental a gente aproveitar essas oportunidades para a gente ter condição de esclarecer, né? De fazer o debate, de trazer esses exemplos, de mostrar as políticas públicas, de mostrar o esforço que está sendo feito por quem está tentando fazer comunicação popular, alternativa, comunitária, pública aqui no Brasil. Os trabalhadores da EBC, né, da Empresa Brasil de Comunicação, que estão lutando lá para que a nossa experiência de comunicação pública não seja completamente perdida, porque hoje ela foi transformada também num espaço de propaganda do governo federal, né? A TV Brasil hoje, a gente deu o exemplo aqui do Silvio Santos transmitindo o discurso do Bolsonaro, mas a programação da TV Brasil, que é a única TV pública nacional que a gente tem, é interrompida o tempo inteiro para transmissão de ato de governo, né? Isso não é comunicação pública, isso é comunicação estatal, que o Brasil também tem. A nossa Constituição também prevê, mas é uma coisa diferente. Então, eu acho que a gente precisaria, de fato, conseguir aproveitar essa oportunidade do processo eleitoral do ano que vem para a gente fazer esse debate de uma maneira aberta, né? E até para a gente entender o que o candidato Lula defende quando ele está falando que ele quer regular os meios de comunicação, mas saber o que os outros candidatos pensam sobre isso também, né? A gente acho que tem um debate aí fundamental não só sobre a regulação da mídia, mas sobre liberdade de expressão no Brasil, né? Liberdade de expressão não é um direito absoluto. A gente está enfrentando essa discussão agora sobre fake news, sobre o discurso de ódio nas redes sociais. Acho que a gente está pagando um preço caro pelo fato da gente não ter feito essa discussão sobre liberdade de expressão ainda de uma maneira aprofundada com o conjunto da população brasileira. Então, tem uma grande distorção sobre o que é liberdade de expressão, o que não é, o que cabe em discursos, né, protegidos pelo direito à liberdade de expressão e o que não cabe nesses discursos. E o debate da regulação da mídia vem junto com essa discussão, que é entender que o Estado precisa regular esse setor, né? E entender como regular. E aí não se trata, como eu falei no começo da nossa conversa, na primeira parte do vídeo, antes da gente cair, não se trata mais de se regula ou não, mas de qual regulação a gente está falando e que regulação que o Brasil precisa. É sempre bom a gente olhar para outros exemplos, mas a gente tem a nossa própria realidade e a gente só vai conseguir construir um modelo regulatório para o Brasil que atenda às nossas demandas históricas aí, discutindo isso com todo mundo. Tá ótimo. Bia, muito obrigado pela sua paciência, desculpe aí pela queda, enfim, acho que... Imagina! Muito obrigado a quem assistiu agora até o final. Quem chegou tarde, não se preocupe, que assim que a gente termina, eu deixo salvo ali na timeline, a gente vai perder um pedacinho que teve um problema, mas a maior parte da conversa vai já estar salva e disponível para assistir logo agora que terminar. Quem ainda não segue nossa página, por favor, siga e sigam a Bia no Twitter. E sigam as redes do Intervozes, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tem muita gente boa aí fazendo esse debate. Eu vou taguear todo mundo depois lá, etc. Todas essas entidades para todo mundo poder acompanhar. Muito obrigado, Bia. Boa noite. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.